Fágica que me ajudou aqui a montar tudo. Então, muito obrigada pela paciência, gente. Para mim aqui, eu tô com vários equipamentos, uma câmera aqui, um monitor aqui, outro aqui. Obrigada, gente. E, inclusive, eu quero pedir para vocês, depois dessa aula, me darem feedbacks, porque vocês vão ver que eu vou mostrar alguns trechos, tem um pedacinho de um filme para a gente ver, vou mostrar algumas figuras, e essa estrutura dinâmica é o que eu estou querendo fazer no meu curso. Então, esse aqui é um grande test drive para o curso. Fiquem à vontade depois para falar para mim o que funcionou, o que não funcionou, o que pode melhorar. E muito obrigada por terem esperado, gente, pela paciência. É sempre uma aventura, lives e transmissões ao vivo. Então, obrigada mesmo. Acho que a maioria de vocês me conhece, né, do canal, ou enfim, ou do Instagram. Se você está chegando aqui pela primeira vez, me vendo pela primeira vez, pode até comentar aqui para eu saber. Tô curiosa. E essa aula faz parte do meu curso chamado A Arte das Histórias. É o meu primeiro curso online. A primeira aula é dia 21 de outubro. São 6 aulas, onde eu vou falar muita coisa sobre histórias, narrativa, vou falar de literatura clássica, literatura moderna, literatura contemporânea, vou falar de séries, vou falar um pouco de teatro também. E eu tô super animada. Quem está participando dessa aula hoje tem 25% de desconto no curso. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês o cupom de desconto, porque quem quiser fazer o curso, esse é o cupom que está aparecendo na tela. Então já tira um print, já anota o cupom para vocês poderem usar. Ele vale até amanhã à meia-noite, esse cupom. O curso, eu não tinha falado ainda do valor do curso. Ele custa R$ 199,90 e com esse cupom ele custa menos de R$ 150. Então, é um curso que tem um valor acessível, que é para as pessoas fazerem mesmo. Então, se você gostar dessa aula, já pode usar esse cupom, que vale até amanhã de noite. E o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. O link onde você vê todos os conteúdos das aulas e você faz a compra do curso também. E a minha ideia é não ficar aqui só falando. Eu quero também conversar com vocês, quero também tirar dúvidas de vocês. Como as dúvidas aparecem desse lado aqui para mim, eu tô pensando em fazer assim, eu vou falar algumas coisas e aí eu abro para as dúvidas, olho aqui as dúvidas que aparecerem e aí falo mais um pouco e depois no final abro para as dúvidas de novo. Pode ser? Acho que desse jeito fica dinâmico, eu não acumulo todas as dúvidas para o final. E também não sei, né, se vão surgir muitas perguntas, espero dar conta de responder todas, mas vamos ver como que vai ser. Alguém perguntou aqui se tem certificado curso. Sim, vai ter certificado curso, vai ter sim. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me escrever lá pelo meu Instagram. Pode mandar mensagem por direct, eu respondo todo mundo. Então, qualquer dúvida, me escrevam, tá bom? E aí, gente, o que a gente vai falar hoje, né? Essa aula tem esse nome, 3 pilares fundamentais das histórias. E essa aula... Espera aí que surgiu uma outra dúvida aqui que eu acho importante. Para participar do curso, precisa estar ao vivo na aula? Ou serão disponibilizadas para a gente acessar depois? As aulas serão disponibilizadas, vocês podem acessar depois. Elas vão ficar gravadas durante um tempo, se não me engano são 4 ou 5 meses. Então, se você não puder assistir no dia da aula, você pode assistir depois. Pode sim, tá? E depois eu vou mostrar aqui o cupom de novo. Mais pro final da aula eu vou mostrar o cupom de novo para vocês, quem não pegou, ou enfim, quem eventualmente entrar depois,
Podem ficar tranquilos que eu vou mostrar o cupom depois. De novo. Então, gente, essa aula de hoje, 3 pilares fundamentais das histórias, eu vou falar de 3 portas de entrada que eu uso para pensar nas histórias, para analisar as histórias e também para escrever as minhas histórias, porque eu também escrevo histórias. E eu acho legal falar para vocês que a minha ideia não é fazer uma aula de teoria literária, nem de teoria audiovisual. Vocês vão ver que eu vou falar de livros, vou falar de cinema, vou falar de séries, vou falar um pouquinho também de teatro. Porque é claro que eu leio teoria literária e eu leio teoria audiovisual e eu me baseio nos conceitos para analisar histórias, né? Mas o meu modo de ver é um pouco mais anárquico, eu faço uma síntese um pouco mais livre de alguns conceitos e eu gosto muito de tentar traduzir conceitos que às vezes parecem um pouco difíceis ou herméticos de uma forma simples, de uma forma acessível. Então, só falando isso para vocês, que não é uma aula de teoria, né, assim, dura. É uma aula que utiliza alguns conceitos, mas é uma aula mais anárquica, mais soltinha, mais gostosa. E tem gente aqui falando que já está matriculada no curso. Oba! Legal. Alguém está perguntando aqui onde serão as aulas do curso. Elas vão ser no Zoom. Vão ser no Zoom. E depois elas vão ficar gravadas e você vai poder acessar, se não me engano, no YouTube. Mas o curso vai ser no Zoom. Então, eu acho que quem está aqui é quem é apaixonado por histórias, né, gente? Imagino que vocês gostam muito de ler, gostam de séries, gostam de cinema. E existe um texto do Antônio Cândido, que é um crítico literário brasileiro, super importante, né? Acho que todo mundo que faz letras ou outras faculdades também, em algum momento, passa pelos textos do Antônio Cândido. Ele tem um texto lindo que ele fala da ficção como um direito humano. Ele defende essa ideia, né? Como um direito humano fundamental e básico. Assim como o ser humano tem direito à saúde, à habitação, ao alimento, né? A uma alimentação adequada, ele defende que o ser humano tem direito à ficção, tem direito à fabulação, porque a gente não vive sem histórias, né, gente? Essa que é a verdade. Acho que na pandemia a gente percebeu mais do que nunca como as histórias são importantes, né? O quanto a gente não se refugiou nos livros e nos filmes, o quanto que as histórias não nos ajudaram, né, nesse momento difícil, e elas sempre nos ajudam. Então, essa ideia de que a fabulação ela é muito importante para o homem e para as mulheres, né, para a espécie humana, é um conceito que eu gosto muito. E eu sempre tento lembrar dele quando eu estou pensando nas histórias. Como as histórias, elas são fundamentais para a gente poder viver a vida. Esses mundos inventados, eles nos ajudam a viver a nossa própria vida. A gente precisa desses mundos imaginados e inventados para conseguir dar sentido à nossa vida e dar sentido ao mundo. E acho que vocês concordam com isso, né? Concordam? Podem contar aqui para mim se concordam. É linda essa ideia mesmo. Diana, é linda essa ideia. Esse texto é lindíssimo. Vocês encontram na internet. Acho que chama O Direito à Fabulação, ou então O Direito à Ficção. Não me lembro exatamente o nome do texto, do Antônio Cândido. É um texto fundamental. E também queria falar para vocês por que eu, no meu curso, hoje e no meu curso, eu vou falar de histórias em diferentes linguagens. Por que eu não falo só de literatura, ou não só de cinema, só de teatro? Por que eu resolvi pensar num curso que fala sobre histórias em diferentes linguagens? Porque, primeiro, tem a ver com a minha identidade, com a minha história como pessoa, né? Muita gente me pergunta se eu sou formada em letras. Eu não sou formada em letras, eu sou formada em artes cênicas. Eu fiz uma faculdade de artes
Eu estudei na USP, na ECA, na Escola de Comunicações e Artes. Lá eu também fiz um mestrado na área de teatro, performance, e comecei a colocar o pé um pouco na literatura. Eu estudei poesia sonora, estudei alguns textos experimentais, e aos poucos eu fui estudando de forma bastante autodidata literatura. Eu fiz alguns cursos com escritores e com especialistas, e fui adentrando ali o terreno da literatura. Também fiz um curso de roteirista de ficção. Então, a minha cabeça, ela sempre foi interlinguagens. Eu sempre gostei de perceber como um conceito da literatura serve também para pensar filmes e vice-versa, e como que as linguagens conversam, e como que as linguagens também se diferenciam. Eu gosto dessa troca das linguagens, dessa conversa entre diferentes formas de se contar história. E eu acho que eu posso dar uma contribuição mais interessante para quem quer escutar o que eu tenho a dizer quando eu penso dessa forma, interlinguagens, e não só literatura ou não só cinema. E como eu trabalhei como atriz durante alguns anos, eu gosto muito de pensar em personagem. Eu gosto muito de pensar personagem. Para mim, como que a gente começa a pensar uma história? Pode ser por conflito, pode ser pelo tema, pode ser pela forma da história, pode ser pelo gênero, mas eu gosto de pensar em personagem. Ai, gente, que lindo esse comentário aqui do Ramon. Numa situação de causa e efeito, se apagassem os livros, apagariam mais da metade de mim. É isso, né? A gente sente que os livros são uma parte de nós, né? Que os livros explicam uma parte de nós que a gente nem consegue nomear direito. É isso mesmo. Então, para eu começar a falar de personagem, vou só dar um passo atrás para a gente pensar o que é uma história, né? O que é uma história? Uma história é uma série de eventos organizados, em geral, numa linha temporal. Acontece uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. Mas esses eventos não necessariamente precisam ser contados de forma temporal, certo? Por isso que a gente tem histórias que são contadas de trás para frente. Histórias que são contadas com várias elipses, ou seja, com várias partes faltando. Histórias que embaralham futuro, presente, passado. Mas, seja lá qual a forma que essa história está sendo contada, existe um alguém que vive esses eventos. Um ou muitos alguéns, né? Que é o personagem, ou os personagens. Existem histórias focadas em um personagem, né? Que tem um grande protagonista, e tem histórias multiprotagonistas, onde todos os personagens têm a mesma importância. Então, para mim, o personagem é a porta de entrada das histórias. Claro que, a depender do gênero, o personagem tem mais ou menos peso. Mas, assim, a gente até pode ter uma história com eventos bem ralos e até rasos e com um grande personagem. Um exemplo de um tipo de história assim é Brás Cubas, por exemplo. Brás Cubas... Quem leu Brás Cubas tenta lembrar a história de Brás Cubas. O que acontece naquela história? Não fica muito da história pra gente, né? O Brás Cubas nasceu numa família de elite, passou uns anos estudando na Europa, voltou, teve umas relações meio mais ou menos, nunca foi apaixonado por nada, tentou lá fazer o tal do emplastro para salvar a humanidade, e a empreitada foi um belo de um fiasco. A história não tem muitas reviravoltas, né? Não tem muito plot twist, não tem muito peso. O que fica pra gente é o personagem, a ironia e a visão de mundo desse personagem. Então, um grande personagem sustenta uma história que não necessariamente tem grandes eventos ou grandes viradas, né? Eventos que chamam muito a nossa atenção.
Então, para mim, personagem é a porta de entrada. Também porque uma história, ela é feita para ser lida e assistida por alguém, concordam? Então, o quem que protagoniza essa história é a ponte para o quem que está do outro lado, que são os leitores e os espectadores. As questões dos personagens evocam as nossas próprias questões. Estamos indo até aqui? Quem tem dúvida pode mandar dúvida aqui. Estamos indo bem? Alguém disse que ama histórias com múltiplos personagens. Eu também, eu adoro histórias com múltiplos personagens. E também quando o mesmo evento é contado sobre vários pontos de vista, né? Sobre esses múltiplos personagens. Então a gente acessa múltiplas perspectivas sobre o mesmo tema, sobre o mesmo evento. Eu também adoro. As Ondas, da Virginia Woolf, é um dos que mais me fascinou com múltiplos personagens, onde todos são protagonistas. Existem muitas histórias com múltiplos personagens e elas são um belo de um desafio para serem construídas, né? Porque para você conseguir que os personagens estejam nessa relação horizontal, onde o que todos eles contam tem o mesmo peso, nossa, assim, precisa de muita habilidade da parte do escritor, do contador de história. E aí, também, antes de eu dar um passo mais profundo em personagem, é legal também a gente ter uma clareza sobre os conceitos de forma e conteúdo, porque eu percebo que muita gente, quando vai analisar uma história, seja um livro ou um filme, pensa muito nos temas e no que acontece, né, na história, sem se atentar para a forma como essa história acontece. Eu tive um professor na faculdade que falou uma frase que ficou muito marcada na minha cabeça. Ele disse que o conteúdo é a forma precipitada. O conteúdo de uma história, ou seja, o que acontece é forma precipitada. Na química, a precipitação é quando na reação química lá, entre determinados reagentes... Aliás, se tiver químico aqui, pode me corrigir se eu falar alguma besteira. Mas a precipitação é quando numa reação química surge o sólido, né? Então, essa frase, forma é o conteúdo precipitado, significa que o conteúdo da história ganhou esta forma sólida, ganhou este desenho. Por que eu tô falando isso? Porque os mesmos eventos, uma mesma história pode ser contada de inúmeras formas diferentes. Então, quando a gente analisa uma história, e para melhorar como leitor, como leitora, como espectador, como espectadora, e também para quem quer escrever, a gente precisa ficar afiado nisso, assim, olhar a forma da história, para além dos temas que são discutidos, né? Através dos eventos e dos personagens e nos diálogos dos personagens, a forma é o como isso está sendo contado, como isso está acontecendo. Tá rolando? Ou não ficou claro alguma coisa? Podem perguntar. Tá certinho, Lívia, eu mesmo não falaria melhor. Legal. A Visita Cruel do Tempo. Yandra, eu amo esse livro, A Visita Cruel do Tempo. Eu acho que a autora fez, assim, nossa, uma habilidade de mexer com tempos, passado, presente, futuro e diferentes personagens, coisa de louco mesmo. Então, gente, como eu disse que eu gosto de começar pelo personagem, também tem uma outra coisa. Personagem costuma ser o mais difícil na criação de história. Alguém aqui já tentou escrever história? Alguém aqui já tentou escrever alguma coisa? Personagem é o mais difícil.
Inclusive, tem um crítico de literatura que tem um livrinho muito bom que eu sempre uso, sempre falo dele, nunca enjoo de consultar, nunca enjoo de falar, porque realmente é um livrinho muito bom, chamado Como Funciona a Ficção, do James Wood. Ele fala que os romancistas iniciantes, muitas vezes, na hora de criar um personagem, criam o personagem como se ele fosse uma fotografia, descrevendo detalhes estáticos. Então, fulano usa um chapéu vermelho, se senta na cadeira com o ombro direito levemente levantado e olha para o horizonte. Então ele diz assim, né, que quem está começando na ficção muitas vezes pensa no personagem como uma fotografia, como uma vida parada. E que o mais difícil é colocar o personagem em movimento. Tá, beleza, esse fulano que usa esse chapéu assim, que senta assado, que olha de tal maneira. Coloca ele em movimento. Coloca ele falando, comendo, andando, correndo, chorando. Então, para um personagem ser verossímil, é muito difícil. Para construir contradição, é o grande desafio dos escritores, das escritoras e também dos roteiristas, né, dos criadores, dos contadores de história. Vocês concordam que o personagem é o mais difícil? Alguém aqui já tentou escrever alguma coisa? Pode me contar aqui. Sofria com os julgamentos dos meus professores sobre meus personagens. É difícil mesmo. Nossa, eu sofro até hoje também quando eu dou as minhas coisas para alguém ler. Dar profundidade para os personagens. Também vamos falar sobre isso, sobre densidade psicológica e profundidade. Também vou falar sobre isso. Então tá. Beleza. Vamos começar então falando de personagem. A pergunta que eu gosto de fazer é o que o personagem deseja, o que o personagem quer. Tanto que um dos pilares das histórias que eu coloquei nessa aula é justamente desejo, né? Porque quando a gente identifica o que o personagem quer, o que o personagem deseja, desse desejo derivam várias outras informações para a gente analisar a história. Então, assim, o personagem sempre sabe o que ele deseja? Não. Às vezes ele não sabe. E assim, na literatura, existe o personagem, que é quem vive os eventos, né, como eu disse para vocês, e existe o narrador, que é quem conta. O narrador pode ser o personagem? Pode. O narrador pode ser o personagem principal da história? Pode, né? Muitos livros em primeira pessoa mostram um narrador que conta a sua própria história e ele é protagonista. O narrador pode ser um personagem secundário na história? Também pode participar da história, mas não ser o protagonista? Também. E o narrador, ele tem as suas próprias opiniões sobre os personagens. Então, existe o que o personagem faz, o que o personagem pensa e o que o narrador pensa sobre o que o personagem faz e o que o personagem pensa. Falei bastante coisa, né? Eu quero mostrar duas coisas para vocês. Eu quero mostrar um trechinho do Morro dos Ventos Uivantes, pra gente ver um pouco essa relação narrador e personagem do Morro dos Ventos Uivantes. E depois eu quero mostrar um pedacinho de um filme para vocês. Então, vou colocar aqui, ó. Quem está narrando esse trecho é a Nelly Dean, que é a governanta que participa ativamente da história. E ela diz: soube que o haviam batizado de Heathcliff. Era o nome de um filho dos Earnshaw
que morrera na infância e passou a lhe servir de nome e sobrenome. A senhora Cathy e ele ficaram muito próximos nesse meio tempo, mas Hindley o detestava. E para dizer a verdade, eu também. Nós os azucrinávamos sem o menor pudor, pois eu não tinha juízo, não tinha a menor noção de injustiça e a patroa nunca movia um dedo para defendê-lo. Heathcliff parecia ser uma criança taciturna e paciente, endurecido talvez por maus tratos. Então, olha só, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui, olha. Ela diz que o Heathcliff parecia ser uma criança taciturna e paciente. E ela aqui em cima também diz que o Hindley o detestava e, para dizer a verdade, eu também. Ou seja, a narradora tem as suas próprias opiniões sobre o personagem. Ela detesta, pelo menos nesse trecho aqui, ela detesta o Heathcliff. E ela tá apresentando o personagem pra gente como uma criança taciturna e paciente. Não sei se todos vocês conhecem a história do Morro dos Ventos Uivantes, vou falar bem rapidamente aqui. Os Earnshaw, eles são uma família. O pai, o patriarca, o Earnshaw, voltando de uma viagem, aparece com esse garoto, o Heathcliff, que é um garoto com uma aparência cigana, pele escura. E os filhos do Sr. Earnshaw, que são Hindley e Cathy, brincam com Heathcliff. Ai, enrolei a língua aqui. O Hindley o detesta, a Cathy acaba tendo uma relação com ele. E depois essas crianças crescem, acontece, nossa, um monte de coisa. Mas eu só queria mostrar para vocês isso, que a narradora, a Nellie, que também conviveu com eles três na infância e convive com eles até a vida adulta, tá dando a opinião dela pra gente sobre os personagens. E principalmente sobre o Heathcliff. Falando que ela o detestava e que ele era taciturno e paciente. Endurecido talvez por maus tratos. Vocês percebem que a narradora tem opinião sobre o personagem e ela também conduz o nosso olhar sobre o personagem? Me digam aqui se isso fez sentido. Vou esperar vocês me contarem aqui se isso faz sentido. Se vocês percebem a opinião do narrador sobre o personagem. Amando a referência a Morro. O Morro é um livro muito legal, gente. É do tipo ame ou odeie. Eu adoro e acho que vale super a pena ser lido, mesmo que seja pra odiar, sabe, gente? Acho que é um livro que, mesmo que seja pra odiar, vale a pena ser lido. Faz sentido. Legal, vocês estão falando que faz sentido, tá? Não existe imparcialidade nem na narração. Pois é, essa é uma questão super interessante, porque o tal do narrador em terceira pessoa imparcial, não sei se existe essa imparcialidade. Essa é uma boa discussão teórica da literatura. E será que existe? Não sei, né? Porque sempre se conta de um determinado ponto de vista, né? E alguns narradores ditos não confiáveis, às vezes são mais confiáveis do que os tais narradores imparciais e oniscientes. Legal, agora eu quero mostrar para vocês essa mesma relação de narrador e personagem em um trechinho de um filme. Quando a gente está falando em linguagem audiovisual, vamos pensar aqui no cinema, quem que vocês acham que é o narrador em um filme? Quem narra em um filme?
que a gente pode pensar disso, assim? Quem é o narrador em um filme? Sabe quem que a gente pode pensar como narrador no cinema? A câmera. É, a Cecília que falou. A câmera. Aham, a câmera é o narrador. Quando a câmera dá um super plano fechado em no rosto do personagem, é ela que tá conduzindo a nossa relação com o personagem, ela que tá mostrando o personagem. Ela escolhe mostrar aqueles detalhes ali, a ruguinha que tá ali no olho em um plano fechadíssimo. Agora, se a câmera tá num plano aberto e ela mostra o personagem e no fundo uma paisagem, sei lá eu, uma cachoeira, ou então um monte de lixo galáctico, não sei, tô aqui devaneando. Ela tá também conduzindo o nosso olhar. Ela tá falando: olha, eu quero que você veja esse personagem e veja também o entorno e como que ele tá posicionado nesse todo, nesse entorno. Certo? Faz sentido, né? Então pensar na câmera como narrador. Mas alguns filmes têm narração, tem voz em off, narração em off, que é uma voz que vai também conduzir a história. E aí, é... e aí eu quero mostrar para vocês um trechinho de um filme que tem voz em off, pra gente também pensar nessa relação narrador e personagem. O roteirista é o narrador. É, o roteirista que escreve, né, a história, com certeza. Mas no momento da experiência ali, a câmera, né, é um pouco que evidencia, né, o que o roteirista escreveu. Claro, o cinema é uma arte de muitos criadores, né? Diferente da literatura, que é uma arte solitária, né? Tá lá o escritor escrevendo. O cinema precisa de muita gente para ser feito. Tem o roteirista, tem o diretor de fotografia, tem o figurinista, tem o iluminador, tem os eletricistas. É uma equipe gigantesca. Tem os produtores, os diretores de arte. O cinema é uma arte que tem muitas outras artes dentro, né? Tem a trilha sonora. Então, claro, a gente pode pensar que todos esses elementos da linguagem narram. A gente pode pensar isso. O roteiro é uma narrativa, né? A direção, outra. A direção de arte, né? As roupas também contam uma história. A trilha sonora. A gente pode pensar dessa maneira, claro. Então, aqui alguém perguntou, o Margem perguntou, Lívia, já dá para se inscrever no curso? Pausa para falar do curso de novo, gente. Sim, dá para se inscrever no curso. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E vocês têm o cupom de desconto, que vale até amanhã. Dá 25, até amanhã meia-noite. Dá 25% de desconto no curso. Ele sai por menos de R$ 150. Então dá super. Daqui a pouco eu mostro o cupom de novo. Beleza? Então, gente, quero mostrar esse trechinho, o trechinho desse filme pra vocês. É um filme dos irmãos Coen. Vocês conhecem os irmãos Coen? Eles que fizeram Onde os Fracos Não Têm Vez, Fargo, Queime Depois de Ler. Vocês conhecem os filmes dessa dupla? Esse filme deles é O Grande Lebowski. É uma comédia bem divertida, gente. Bem divertida. Alguém já viu? Bom, eu quero colocar esse trechinho aqui para vocês verem. É... Sim, vocês conhecem eles.
Sim, sim. Eu quero que vocês observem o narrador que aparece nesse filme. E qual a relação dele com o personagem? Acho que vale a pena a gente pensar nessa relação narrador e personagem a partir do começo desse filme. Vou botar então para vocês assistirem. Vou colocar aqui para vocês assistirem. A gente vai ficando mais à vontade, né? No começo eu tava nervosa com todo o problema do som e tal. A gente vai ficando mais à vontade, a linguagem vai ficando mais solta. Então vou botar aqui o filme para vocês assistirem. Me falem se vocês estão escutando o narrador. Ai, não estão escutando o som do narrador. Sem som. Puxa vida, está sem som, o filme está sem som. Tá, bom, gente, então vamos ver as imagens. Ai, meu Deus. Bom que esses problemas técnicos estão acontecendo agora para eu me preparar também. Então observem as imagens, tá? Observem as imagens, depois eu conto para vocês o que acontece. Bom, esse filme começa com. Eu passei aqui bem o comecinho mesmo para vocês. Tem uma voz em off, é um homem, falando desse personagem. Ele dá algumas informações sobre esse personagem e vai construindo na nossa cabeça a imagem desse personagem. E o que passa na tela enquanto essa voz fala sobre o personagem, a gente não consegue decifrar no primeiro contato com o filme, né? Aquela tomada ali em cima da cidade, as luzes, a noite, aquela bola rolando na praia. E esse narrador falando que essa história é desse sujeito, um sujeito americano, norte-americano, que mora em Los Angeles e tal. E aí surge o personagem vestido daquele jeito, totalmente desleixado, no supermercado, pegando alguns produtos ali da prateleira. E o que eu quero falar para vocês é que a voz em off, no cinema, ela, junto com as imagens, ela vai preparando a gente, no caso desse filme, vai preparando a gente para conhecer o personagem. E quando ele surge na tela, ele pode ou confirmar aquilo que a gente estava pensando sobre ele, ou ser uma figura completamente diferente do que a gente estava imaginando. E diferente da literatura, onde a gente tem que imaginar tudo, o cinema dá a imagem pra gente, né? Então, essa relação do narrador com o personagem é completamente diferente. Vale muito a pena ver esse filme
É uma comédia super divertida, tá na Amazon Prime Video. Quem tiver assinatura pode ir lá ver. Chama O Grande Lebowski, é um filme da década de 90, que fala desse sujeito aí que vocês viram no supermercado, que é o Dude, esse é o nome dele, cara, né, traduzido como cara, que é um sujeito, assim, gente, é preguiçoso, é pouco pra descrever o cara. Ele é completamente, assim, largado, mas ao mesmo tempo ele é um cara meio gente boa e acontecem coisas bizarras na vida dele. Essa, sim, é uma história com bastante reviravolta. Acontecem coisas bizarras na vida dele e a gente vai acompanhar esse cara que tem uma personalidade totalmente única, pacata, viajandona, vivendo todos esses eventos. E é um filme que tem narração em off, então a narração no cinema ela distancia um pouco a gente da situação dramática e ela adiciona esse olhar mais analítico para o que está acontecendo. Então fica o convite para vocês assistirem esse filme e perceberem essa relação entre o narrador e o personagem. Existem outros filmes também com narração em off, narrações muito interessantes, como, por exemplo, Beleza Americana. É um filme super legal que tem narração em off. Julie e Jim, que é um filme francês, do Truffaut. Não sei se tem gente aqui que gosta de cinema europeu. Ele é um super cineasta francês que tem esse filme lindo, Julie e Jim. É um filme clássico em preto e branco. Também tem uma narração em off bem interessante. Assistam se puderem. Eu quase trouxe esse filme aqui também, mas eu fico com medo do YouTube derrubar a transmissão, porque tem direitos autorais e tal. Aliás, estava suando aqui, pensando, meu Deus, depois de todo esse trabalho para ajeitar o som, imagina se o YouTube derruba a transmissão, porque eu tô passando um pedaço do vídeo aqui. Mas deu tudo certo. Quer dizer, médio certo, né? Não deu para escutar a voz do narrador. Fleabag tem uma narração maravilhosa. Sim, tem uma narração maravilhosa e tem uma quebra da quarta parede, né? Então tem esse outro recurso, que é a quebra da quarta parede, quando o personagem fala diretamente para o espectador, para a espectadora, é, explodindo a ficção. A gente tem esse artifício, deixa claro pra gente que aquilo é uma construção, né? Quando o personagem fala direto pra gente. Eu adoro Fleabag, é uma grande anti-heroína. Gosto muito de anti-heróis e anti-heroínas. Aliás, as anti-heroínas estão em voga, gente, e vão vir cada vez mais anti-heroínas. A gente teve a fase dos anti-heróis, Breaking Bad, Soprano, Mad Men. Agora a gente está entrando em uma fase onde veremos mais anti-heroínas. Anotem isso que eu estou falando. Veremos mulheres que fazem coisas erradas. Porque o anti-herói é isso. Ele faz coisas erradas moralmente. Só que a gente, ao mesmo tempo, ama que eles façam coisas erradas. A gente só quer ver eles fazendo coisas erradas. Faz sentido? Vocês amam ver o personagem fazendo coisa errada? O anti-herói fazendo coisa errada? Então, voltando pro personagem, vamos falar sobre o desejo do personagem, né? O que o personagem quer. Lembra que eu falei pra vocês que aquilo que o personagem quer, para mim, é uma chave muito boa pra gente analisar a história, né? Analisar histórias. Então, vamos aqui mostrar alguns exemplos. Vocês conhecem O Velho e o Mar, do Hemingway? Quem já leu O Velho e o Mar? Essa narrativa do americano Ernest Hemingway. Aqui, o protagonista, o pescador Santiago, o que ele deseja? Ele deseja pescar um último peixe. Essa imagem aqui é de uma das adaptações feitas para o cinema de 1958. E
acho que tem outras adaptações também para o cinema. O que o personagem quer, o desejo do personagem é pescar um último peixe. Beleza? Outro exemplo. Pensando no que o personagem quer. O que o personagem quer. Em Orgulho e Preconceito, aqui também está a foto de uma das adaptações para o cinema, de 2005. A personagem, a Elizabeth, quer decifrar o caráter do Sr. Darcy. Aqui eu escrevi Mrs. Darcy, Mr. Darcy, Mr. Darcy, mas é o Sr. Darcy, certo? Quando a gente identifica aquilo que o personagem quer, a gente identifica os temas, o tema principal e os temas secundários correlatos da história. Para Elizabeth, é muito importante saber quem é Darcy, quais são os seus valores, qual o caráter de Darcy. Logo, um dos temas de Orgulho e Preconceito é julgamento. É a capacidade de fazer julgamentos sobre as pessoas. E como Elizabeth é de uma classe social inferior à do Darcy, e ela quer decifrar o caráter do personagem, um dos temas do livro é a relação entre as classes sociais, como elas se enxergam, como elas se julgam. Então, como eu disse para vocês, quando a gente identifica o que o personagem quer, a gente vai, assim, como um novelo, conseguindo puxar os temas da história, conseguindo fazer leituras e interpretações da história. Faz sentido? Me digam. Sim, faz sentido. Legal. Vou voltar aqui no. Vou voltar no Velho Mar. A gente identificou o que o personagem quer. É um pescador que quer pescar um último peixe. E pescar é uma atividade do corpo, né? É uma atividade viril, é o homem contra a natureza, né? O homem enfrentando o mar, os perigos do mar. E esse pescador que já tá velho, que já tá com o corpo não funcionando da mesma maneira como na juventude, e ele quer pescar esse último peixe. Então, que temas que a gente pode ir puxando? É um livro que fala sobre envelhecimento, né? Sobre talvez a dificuldade de envelhecer, sobre a decadência do corpo, sobre solidão, porque ele tá sozinho, né? Pescando. Então, percebem? Quando a gente identifica o que o personagem quer, a gente vai puxando outros fios da história. A gente vai puxando os temas e vai entendendo melhor a história. Quem quer escrever uma história precisa saber o que o seu personagem quer, qual a motivação do seu personagem, o que ele deseja. O Velho e o Mar, alguém tá comentando aqui, Heloísa. O Velho e o Mar é mais simples. Orgulho e Preconceito ficou difícil para mim. O Matheus disse, Heloísa, você disse que foi difícil ler a história? Ou difícil aqui o raciocínio que eu fiz? Porque se não ficou claro, eu posso repetir. É claro. Ou é o livro que você achou mais... Pode me falar se quiser, tá? Fica à vontade. Se não quiser, também não tem problema.
O Matheus disse sobre o velho mar, a relação com o corpo. Com certeza. É isso, a relação com o corpo, né? Pescar não é uma atividade mental, né? Claro, envolve estratégia mental, né? Mas é uma atividade principalmente do corpo. E o Hemingway tinha muito isso, né? Ele lutava boxe, ele gostava de caçar, ele era. Tem todas essas histórias, né, anedotas em volta dele, assim, como um escritor muito ligado a todas essas atividades consideradas viris, né, segundo construção de gênero, né, porque mulher também pode, obviamente, gostar de fazer todas essas coisas intensas, físicas, né. E muita gente diz que o Velho e o Mar traz um pouco essa, ou, né, supostamente traz essa dificuldade do Hemingway também de encarar o próprio envelhecimento, né, a decadência do corpo, com certeza. É, sim, o Velho Mar é um épico. Heloísa disse, difícil o que o personagem quer, né? No Orgulho e Preconceito, esse é um livro muito irônico, né? Engraçado, as pessoas acham que Orgulho e Preconceito, eu também achava isso antes de ler. Vejam só como preconceitos literários às vezes pairam por aí, entram na nossa cabeça sem a gente nem perceber. Eu também achei antes de ler que era um livro que falava principalmente de uma história de amor. Quando eu li, eu falei, o quê? História de amor aqui existe. Mas num livro de uma ironia, tá falando muito mais sobre outros temas do que sobre história de amor. Tá falando sobre interesse, tá falando sobre dinheiro, né? Nessa sociedade inglesa onde as mulheres não tinham direito à herança dos seus pais. Tá falando de tensão entre classes sociais, tá falando da mudança de uma sociedade, de uma Inglaterra muito estratificada e onde a aristocracia tinha um enorme poder, para uma Inglaterra onde as pessoas começando a ter alguma mobilidade social, onde as mulheres estão começando a pensar que elas querem mais do que só casamento. Então, assim, é um livro com muitas camadas de ironia, com muitas camadas de crítica. E, assim, não é imediato a gente sacar isso, que o que a Elizabeth quer é decifrar o caráter do Sr. Darcy, né? A gente pode achar que ela quer um marido, que ela só quer. Não, mas ela quer. Ela é muito. Ela se importa muito com tirar as próprias conclusões sobre as coisas, com pensar com a própria cabeça. Pensar com a própria cabeça e ter as suas próprias opiniões é a maneira que ela encontra de ter agência naquele mundo, de ser protagonista da sua própria história. E a transformação dela, ó, já estamos entrando no segundo pilar aqui da nossa aula, no segundo tema, grande tema da nossa aula, que é a transformação. A transformação da Elizabeth é perceber que nem sempre ela tem o julgamento mais apurado das pessoas, que ela também erra nos seus julgamentos e nas suas leituras, nas leituras que ela faz, né, das pessoas, das relações, do Darcy e de outras pessoas que fazem parte da história. Essa é a transformação dela. É encarar também o seu próprio orgulho e a sua vaidade, o seu preconceito. Daí que o livro chama Orgulho e Preconceito, né? Então, do desejo de decifrar o caráter do Darcy, a gente entende que um dos temas do livro é encarar os próprios preconceitos, é encarar as próprias falhas de julgamento, que todo mundo tem, né? Vamos combinar, gente, por mais analítica que a nossa cabeça seja, por mais que a gente se esforce também para julgar as pessoas, as situações, os eventos de forma imparcial, nós temos julgamentos, né? A Yandra está perguntando aqui, Liv, como identificar o desejo quando ele não está tão na cara no livro e no filme? Pode dar um exemplo, Yandra, de alguma história que você acha que o desejo do personagem não tá tão explícito? Porque assim,
Existem desejos, quando a gente tá falando em desejo, gente, eu acho que também ajuda muito a gente pensar na nossa própria vida. Você pode desejar uma coisa extremamente concreta e imediata. Eu desejo um prato de comida porque eu tô com fome agora. E você pode desejar coisas muito mais abstratas, muito mais imateriais. Eu desejo me conhecer melhor. Eu desejo encontrar uma pessoa que vá me fazer feliz. Eu desejo encontrar um propósito para minha vida. Ou eu desejo juntar um dinheiro para comprar um tênis novo. Percebem? Existem muitas naturezas diferentes de desejos. Em algumas histórias o desejo é bem explícito. Por exemplo, no O Velho e o Mar, agora que eu vi que tá a foto do Velho e o Mar aqui. Deixa eu trocar. No, no Velho e o Mar é extremamente explícito, né? O que ele quer é pescar um peixe. Em outras histórias, o desejo talvez seja mais íntimo. Ele não tá tão no mundo exterior, esse peixe que eu vou pescar, e é um desejo que tá na interioridade do personagem. Então, algumas histórias, talvez seja mais difícil identificar o que o personagem quer, porque ele mesmo ainda tá entendendo o que ele quer, né? Outro exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês. E é assim na nossa vida também, né? Às vezes a gente não sabe o que a gente quer, né? E às vezes a gente acha que quer uma coisa e quer outra. Também existem histórias assim, que o personagem acha que quer uma coisa, mas durante a transformação ele percebe que ele queria outra coisa. Gente, eu não vou conseguir esgotar todo o tema nessa nossa aula curta, né? Mas existem naturezas diferentes de desejo. Esse outro exemplo que eu trouxe para vocês é um outro filme também que participou do Oscar esse ano, chamado O Som do Silêncio. Também está na Amazon Prime. Vocês vão achar que eu tô fazendo propaganda da Amazon, mas não tô mesmo, gente. Aqui os dois filmes estão lá e são filmes que eu acho que são interessantes para exemplificar esses pontos. Vocês viram O Som do Silêncio? Esse filme aqui? Quem viu, me conta aqui. O protagonista, o Ruben, ele é um baterista que fica surdo no começo da narrativa. E o que ele quer, de qualquer jeito, é recuperar a audição através de um implante. Beleza, fica super claro o que ele quer. Esse filme é lindo, sim, gostei. É um filme muito bonito, gente. É um filme de uma estrutura narrativa bem assim redondinha, bem pensando em roteiro cinematográfico bem amarradinho, um roteiro bem clássico, assim, bem do tipo que faz sucesso mesmo, com um final de redenção. Já vou falar um pouquinho disso. Assistam, gente. O Ruben, ele quer de qualquer jeito recuperar a audição. E toda a história vai falar desse desejo dele de recuperar a audição através da cirurgia e da dificuldade dele de se entender com essa nova identidade, de se entender como surdo, de se relacionar com os outros a partir dessa nova identidade, de se aceitar. É uma história que fala muito de autoaceitação também, de pertencimento a uma comunidade, porque ele vai se sentir, em determinado momento, muito solitário. As pessoas que conviviam com ele antes dele ser surdo vão embora da vida dele. Ele passa a viver numa comunidade de surdos e demora para ele se sentir à vontade com eles, demora para ele aprender a língua de sinais. E ele vai passar por uma transformação de aceitação, uma transformação rumo à autoaceitação. E o que ele quer é voltar a ouvir através dessa cirurgia. O desejo do personagem tem a ver com a transformação que ele vai passar na história. Essa aula chama Desejo, Transformação e Personagens Contraditórios, né? Várias histórias trazem transformações positivas.
A maioria dos filmes, anotem isso também, gente, pra vocês observarem depois. Depois a gente vai conversar sobre isso. A maioria dos filmes que vão pro Oscar trazem transformações positivas, ou seja, o personagem tem ali o desejo dele, tem as coisas que acontecem, os eventos da história, e ele vai terminar a história melhor do que começou. Ele passa por uma transformação positiva. São as histórias de redenção, são as histórias de educação, são as histórias que fazem a gente acreditar no ser humano. A gente acredita que o ser humano é bom, a gente acredita que as coisas podem melhorar. Essas histórias, elas dão afago, assim, pra gente, elas dão uma rajada de esperança. Então, por exemplo, Green Book, o filme Green Book, o personagem que era racista termina sendo menos racista. Aquele personagem, aquele filme Clube de Compras Dallas, vocês já viram? Que fala de um personagem super homofóbico, machão, preconceituoso, que descobre que tá com HIV. E no final do filme, ele termina muito menos preconceituoso, muito menos homofóbico, ele passa por uma transformação positiva. Sabe o filme Central do Brasil? Filme brasileiro? Vocês já viram esse filme Central do Brasil? Quem que viu? Comenta aqui. O Daniel Tomás falou, tem uma análise no Twitter de um surdo sobre o filme, vale a pena checar. Você pega a visão de um cara que de fato vive essa deficiência. Nossa, que incrível, Daniel. Se você tiver aí como pegar essa análise aí, mandar o link aqui pra gente, vou adorar ler. Quero muito ler essa análise. Esse pode ser um dos motivos pro Oscar quase não indicar filmes de terror. Pode ser. Se bem que o terror tá em voga, né? Novos filmes de terror estão surgindo. E também não é sempre. O Oscar tá ficando mais, assim, mais diverso. Narrativas e pontos de vista mais diferentes. Narrativas mais experimentais, como, por exemplo, o Parasita, estão dando as caras no Oscar. Mas a maioria dos filmes, até pouco tempo atrás, tem essa transformação, né? Do positivo. Eu falei do Central do Brasil, porque é um filme brasileiro que foi pro Oscar, né, que ganhou muita atenção, e é exatamente esse tipo de história, história de redenção, onde a personagem, não sei se vocês se lembram, quem não assistiu vale a pena assistir, adora, ela é, assim, desprezível no começo do filme, ela é uma ex-professora que trabalha numa estação de trem, escrevendo cartas para as pessoas que não sabem escrever nem ler e querem mandar cartas para os seus parentes. Ela escreve, joga as cartas fora. Então, assim, é uma mentirosa, uma mau caráter. A gente fica com raiva dela. Poxa vida, como é que você tá enganando, pegando o dinheiro dessas pessoas, enganando essas pessoas? Fazendo-as acreditar que você vai enviar a carta e não tá enviando porcaria nenhuma. E aí ela passa por toda a transformação dela, ela conhece o menino Josué perde a mãe, e ela vai acompanhar o Josué atrás do pai dele, que chama Jesus. É um filme que tem também uma alegoria que traz a questão da fé dos brasileiros e das brasileiras. E no final do filme, ela passa por uma redenção, ela termina melhor do que começou. Então, muitas histórias, muitas das transformações dos personagens, Orgulho e Preconceito, por exemplo, os personagens terminam melhor do que começaram, pelo menos a Elizabeth, né? Gente, já estamos quase terminando, que loucura! E um outro tipo de história, de transformação, que eu queria muito falar pra vocês, existem muitos tipos, tá, gente? No meu curso, eu vou falar muito disso, de transformação nas histórias. Muito. Esse é um tema que eu sou apaixonada, assim. Que tipo de transformação os personagens podem sofrer? Então, eu vou falar bastante disso, de transformação. Aliás, alguém pediu de novo o cupom, né? Eu vi aqui que alguém pediu de novo o cupom, uma das perguntas. Então, eu vou dar uma pausa no conteúdo rapidinho, vou só mostrar o cupom de novo, para vocês tirarem o print. Quem pediu, não me lembro o nome aqui de quem pediu, mas tá aqui o cupom. O link tá na descrição do vídeo e o cupom vale até amanhã, meia-noite, tá, gente? Tô mostrando de novo porque alguém pediu aqui. Então, boa história, cupom.
25% de desconto. Venham fazer meu curso, que vai ser muito legal. E aí, um outro tipo de transformação que não é a história de redenção, a transformação de redenção, é a transformação de desilusão. Então é o contrário. O personagem, ele não começa mau caráter, hipócrita, desprezível, maldoso e termina melhor. Ele começa um sujeito bom, um sujeito bem decente e termina na lama. Sim. Essas histórias, ao contrário das histórias de redenção, elas fazem a gente lembrar da amargura da vida, gente. Que o mundo é, sim, injusto, que o mundo tem muita coisa que simplesmente não faz sentido, que existe muito sofrimento desnecessário no mundo para todos os lados. Então essas histórias são aquelas histórias mais amargas, só que ao mesmo tempo são histórias que trazem uma complexidade, né, para a gente olhar as relações, né, da espécie humana, as relações de poder, as relações, os desejos inconscientes que a gente não controla. E uma história clássica de desilusão é Macbeth, do Shakespeare. Já aviso que não é uma peça fácil de ler. Não, Shakespeare não é das coisas mais fáceis, mas é uma história maravilhosa. Eu quero mostrar aqui para vocês essa fotinho aqui, que é de uma das adaptações também, de 2015. Eu olho para esse ator e eu sempre lembro do Magneto, sabe? Daquele filme do X-Men, primeira classe, pra mim. Eu sei, ele é um super ator, né, gente? O Michael Fassbender, mas eu sempre lembro do Magneto. Mas, enfim, ele tá super bem nesse filme, fazendo Macbeth. Quem que é Macbeth? É um general, a história se passa na Escócia, ele é um general íntegro. O rei confia nele, ele é um bom general, ele cumpre com as suas obrigações, ele é honrado, o rei confia nele. Ele é um sujeito com caráter irretocável. Mas o que ele resolve fazer? Vocês sabem a história de Macbeth? Quem conhece a história? O que esse sujeito resolve fazer? E por que é uma história de desilusão? Meu Deus do céu. Por que as coisas não dão certo pra ele? Pra esse sujeito tão bom? Ele escuta de algumas bruxas, de feiticeiras, uma profecia que ele será rei. E aquilo começa a comer a cabeça dele e da esposa dele, a famosa personagem Lady Macbeth. E ele resolve assassinar o rei. Só que o que ele tinha em mente não acontece. Ele precisa conviver com a culpa, com a vergonha. E ele tem aquela frase famosíssima, que eu não vou me lembrar agora de cabeça, achei que eu lembraria, mas que a vida é uma história contada por um idiota cheia de som e fúria. Acho que é essa, dependendo da tradução, pode ser outra. Ele, ele entra num desencanto tamanho, num sofrimento, numa culpa. Então é uma história de desilusão. O personagem não termina melhor do que começa. É uma tragédia. As tragédias trazem a desilusão. E é um tipo de transformação do personagem. Existem outros tipos de transformação. Existe a história de punição, onde o personagem é punido. Existe... Kafka trabalha muito com as tramas de punição. Existem as histórias de educação, onde o personagem vai... As tramas de educação / formação, né? Pensando em literatura, são os romances de formação, onde o personagem vai passar por transformações que vão fazer com que ele tenha consciência sobre si mesmo e sobre o mundo. Então, existem muitos tipos de transformação. E ela sempre deriva do que o personagem quer.
do que o personagem, dos desejos que ele tem. Tá fazendo sentido, gente? A gente falou de trama de redenção, trama de desilusão. Assim, bem por cima. Porque, claro, tudo isso, gente, é muito mais profundo do que eu tô expondo para vocês rapidamente aqui na aula. Mas vocês estão captando o principal desses tópicos? E aí, pra gente terminar, eu vou passar um pouquinho, tá, gente, do tempo. Quem precisa sair, sai, claro. Mas como a gente teve todos aqueles problemas técnicos no começo, eu vou passar só uns minutinhos. Pra terminar, queria falar um pouco de contradição. O que são personagens contraditórios, né? E por que que hoje em dia, a gente falou dos anti-heróis e das anti-heroínas, hoje em dia a gente já acumulou tantas e tantas histórias, existe tanto livro escrito, existe tanto filme feito e séries, né? Nossa, todo mês são séries e séries novas. A nossa régua como espectadores, espectadoras, espectadores tá subindo. E não é qualquer personagem mais que convence a gente, que faz a gente embarcar na história. Para vocês entenderem, um gênero que fez muito sucesso no Brasil, que ainda faz, né? Ainda faz, principalmente para as pessoas mais velhas. Mas um gênero que faz muito sucesso no Brasil é a novela. A novela vem do melodrama, que é um tipo de história. Também vou falar no meu curso um pouquinho de melodrama. E o melodrama, ele tem uma característica que é a seguinte: quem é bom, quem é mal é mal. Ponto final, não se discute. Tem a mocinha e tem o vilão. A mocinha é sempre mocinha, da hora que ela nasce, a hora que ela morre. E o vilão, o cara mal, ou a vilã, também é mal do momento que ele nasce até o momento que ele morre. Tá, do momento que ele nasce, não. Quando ele é um bebezinho, lá ele é fofo, ele ainda não é mau caráter. Mas a novela trabalha com essa polarização, né? Bem versus mal. Hoje em dia, a gente, como o mundo está extremamente caótico, cheio de narrativas, de disputas de narrativas por todos os lados, com um volume de informação gigantesco, com catástrofes ambientais, crises políticas, tecnologia alucinante, o mundo está extremamente complexo. A gente não aceita mais visões. A gente acreditar nele, ele precisa ter contradição, ele precisa às vezes ser bom, às vezes ser mal. Ele precisa fazer coisas erradas porque ele tem um objetivo louvável por trás. Vocês percebem? Os anti-heróis, que ficaram populares principalmente a partir da década de 70, né? Os filmes do Martin Scorsese começaram a trazer anti-heróis e hoje em dia são muito populares nas séries. Eles trazem isso, eles trazem essa ambivalência entre bem e mal. Eles têm as suas contradições. O protagonista de Breaking Bad vende drogas, faz um monte de coisa errada, mas ele supostamente quer juntar dinheiro para deixar recursos para sua família. A mulher tá grávida, o filho tem deficiência. Então, o motivo parece bom. Ele descobre uma doença terminal, ele tá com câncer. O Don Draper, de Mad Men, que é um grande anti-herói também, né, trai a mulher o tempo todo, às vezes parece extremamente frio no trabalho, faz um monte de coisa supostamente errada, né, ou imorais, mas a gente simpatiza com ele, porque ele é extremamente solitário, ele não se conhece, ele não teve amor na infância. Vocês percebem? Esses personagens contraditórios, onde a gente entende as motivações por trás dos atos imorais, são os personagens que hoje nos convencem mais. A Fleabag, né? Alguém aqui falou da Fleabag. Ela também, né? rouba a estátua lá da madrasta. Enfim, faz um monte de coisa errada, mas porque tá em sofrimento, porque tá encarando o luto da melhor amiga que faleceu. Ai, tô dando um monte de spoiler, hein, gente? Não avisei que eu ia dar spoiler.
Mas, enfim, para terminar, pensar em contradição é muito importante também quando a gente está pensando nos elementos que estruturam uma história. Como criar um bom personagem. A gente tem que pensar nas contradições dos personagens. Alguém falou aqui, precisamos falar sobre Kevin, é interessante. Nossa, esse filme é porrada, né? Pois é um filme também que traz muitas contradições. Personagem super contraditório é o Raskolnikov, de Crime e Castigo, Darth Vader, Macunaíma, Loki, tem vários, né, gente? Aqui a gente pode ficar horas só elencando os nossos personagens contraditórios preferidos. Gente, já estamos 8h34, deu o nosso tempo. Esse último tópico ficou um pouco mais rápido. Muito obrigada por participarem. Vocês têm dúvidas? Podem mandar aqui mais algumas dúvidas, vou tentar responder. As dúvidas estão chegando. Vocês gostaram desse tipo de aula, onde eu mostrei alguns materiais, a gente assistiu um pedacinho do filme? O que vocês acharam desse formato? Foi meio maçante eu falando? Me contem tudo, sem dó, hein, gente? Que é pra eu melhorar. Ah, agora que eu vi que tava o Macbeth lá, eu falando de contradição de personagem, e é a cara do Macbeth lá. Desculpa, gente, tô aqui me entendendo com os equipamentos. Amei, é nós em outubro. Gente, venham fazer o curso, vai ser super legal, vai ser bem nesse esquema aqui. Essa, essa live foi para vocês terem um gostinho. Eu vou mostrar materiais, vou responder perguntas, vai ter trechos de filme, trechos de livros. Claro, nas aulas eu vou aprofundar muito mais cada tema. No link que tá aqui na descrição, vocês podem ver o que eu vou falar em cada aula, tá? Direitinho. Não é obrigatório ter lido os livros nem ter assistido os filmes. Não é mesmo. Mas quem tiver lido e quem tiver assistido os filmes e as séries vai acabar aproveitando mais porque já conhece a história, já conhece a linguagem, já entendeu um pouco ali, mesmo que de forma não organizada, já entrou em contato ali com a forma em que a história está sendo contada. Então, claro que acaba aproveitando mais, mas não é obrigatório. E assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me escrever por direct. Eu tô respondendo todo mundo. Tô super animada para dar esse curso. Tô pensando nele desde o ano passado. E lembrando que o cupom vai até amanhã à meia-noite. Com o cupom fica menos de R$ 150 o curso. Eu quis mesmo fazer um preço acessível. São 6 aulas de 2h30 cada uma. Então é bastante conteúdo, gente. Vale a pena. Quero muito ver vocês lá. E podem deixar nos comentários aqui. Também podem me escrever no Instagram, contando o que vocês acharam de hoje, tá? Para eu melhorar, para eu pensar para as aulas do curso. E mais uma vez, obrigada pela paciência que vocês tiveram no começo. Nossa, que problema, hein? Ai, é aquela performance louca das vozes. Fiquei imaginando como que vocês escutaram aquilo. Obrigada, viu, gente, pela paciência mesmo. Um beijo, então, para vocês. Boa noite. Fiquem bem. E a gente se vê por aí. Espero que no curso, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Hack, tá barato. Eu quis fazer um. Raquel falou que, 6 aulas, tá barato. Tá barato mesmo, gente. A ideia é que seja um curso acessível, que bastante gente possa fazer. Eu gosto muito de traduzir esses conceitos da teoria audiovisual, da teoria literária, para mais pessoas. Eu gosto de conversar com quem tá longe, né? Acho muito legal poder dar uma aula para quem mora em outro estado. Eu acho que tem
uma seguidora aqui que mora na Noruega ou na Dinamarca. Eu gosto muito disso, de poder falar com pessoas que estão longe, com pessoas que não necessariamente são profissionais da área, né? Que são só apaixonados por histórias. Então eu fiz um preço mesmo pra pegar bastante gente, pra que muita gente possa fazer. Divulguem, se vocês gostaram, divulguem pros amigos ou pra alguém que vocês acham que possa gostar do curso também. E é isso. Um beijo, gente. Dinamarca, isso, Flávia, Dinamarca. Tchau, gente. Um beijo.